organizadas, libera o socorro e vai. Olha aqui na comunidade indígena na época da pandemia. Isso a gente está falando no cenário normal, no cenário pandêmico, olhem com os olhares de um cenário pandêmico. Mas a gente não resiste. Ontem eu peguei essa imagem, não sei se vocês sabem que a gente tem hoje uma cadeira no Ministério da Saúde chamada Saúde Digital, né? É uma diretoria dentro do Ministério da Saúde, chama Diretoria de Saúde Digital. Quem ocupa essa cadeira é o professor Kleinaldo, né, que foi nosso reitor da universidade, que é uma pessoa que eu tenho livre acesso. Ontem eu mandei esse print para ele, o print da minha conversa com ela. Né, para ele eu falei, olha, o senhor tem a obrigação de melhorar isso. Essa penumbra digital, ela é desumana para quem precisa de socorro imediato. Desumana, tá? E aqui, conforme a necessidade, tem deslocamento até aéreo, né, gente? Mas lembrando que, quando a gente fala de deslocamento aéreo, acho que eu apertei algum botão. Deixa eu ver se volta. O deslocamento aéreo, ele, para a asa fixa, que é o avião normal, precisa de um teto mais diferente do asa rotativa, que é o helicóptero. O helicóptero não chega, porque ele tem uma dinâmica de voo mais curta. Ele não aguenta chegar lá, tá? Então tem que ser um avião mesmo. E é por isso que tem muito transporte aéreo aqui das empresas que o governo contrata, né? Que são transportes. Tá? Então aqui eu esgoto o Alto Solimões e trago para vocês mais ou menos como funciona isso lá. O SAMU metropolitano, ele é regulado por Manaus, então ele faz parte de Manaus. Atualmente, né, começaram com 6 municípios, mas para você fidelizar o SAMU, né, não é só, eu quero ter SAMU para uma ambulância lá, não. Você tem que prestar conta, tem produtividade, tem que manter a rede, tem um vínculo, ele é tripartite, ele é município, quando a gente fala tripartite, é de onde vem os dinheiros, né, os reais que a gente tem para manter o nosso programa. Então, é Estado, Prefeitura e Federal, então isso tudo tem que prestar conta. E aí começaram com 6 municípios, mas hoje, tá? Hoje tem Figueiredo tem uma unidade, Rio Preto da Eva tem uma unidade e Taquatiara tem 2 unidades. Todas com suporte básico de vida, não tem nenhum avançado. E prestam conta para Manaus. Eu não consegui trazer a produtividade, porque a produtividade vai direto para o Ministério da Saúde e a gente não tem essa produtividade na nossa rede. Então, eu não consegui trazer para vocês para saber quanto atende. Mas, por exemplo, ontem a gente mandou um helicóptero pegar um paciente vítima de acidente ofídico lá em Taquatiara. A VTR fez o primeiro atendimento, levou para uma unidade mais segura, o helicóptero foi buscar. Tá? Então tem que ter sempre essa parceria, porque a gente está no estado continental. E aqui é o SAMU Manaus. Agora eu posso falar com mais propriedade, né? Então essa aqui é a Ivani. Não, a Ivani não, se fosse tipo os cabelos mais grisalhos, né? Essa aqui é a Ivani, né, que é de quem me ajudou a preparar essa aula, que é a nossa enfermeira do SAMU, que hoje faz supervisão, mas foi nossa acadêmica na universidade, hoje trabalha junto comigo. Então tá aqui, quem é o nosso SAMU, né? A gente atende, a capacidade de atendimento é de quase 2 milhões e 100 pessoas em Manaus, mas a gente tem a nossa comunidade ribeirinha de quase 15 mil indivíduos que são assistidos. E aqui eu coloquei algumas comunidades, porque são 100 km acima e 100 km abaixo do rio, e a gente atende 62 comunidades, né, com o SAMU fluvial, e a mais distante delas fica no motor. A gente tem a nossa lancha, são 240, fica a 3 horas e 45 minutos daqui de Manaus. Só. Lembra da equidade? Chega, dói, né, quando a gente fala? Tá? Então a gente tenta diminuir, né, essas distâncias aí, tá bom? Geográficas. E para atender essa galera toda, eu trouxe o organograma, para vocês entenderem como a gente trabalha lá dentro. Bom, então tem a Secretaria de Saúde. Eu coloquei aqui os outros, que são aquelas unidades de saúde que não fazem parte do SAMU, tá? Nós estamos ligados diretamente à SUBGES, que é a Subsecretaria de Saúde. Existe um termo tão bonitinho, chama Diretoria de Rede Pré-Hospitalar Móvel e Sanitária, tá bem? Nós temos aqui o nosso núcleo de segurança do paciente, que teoricamente tem que ser um braço próximo à diretoria, sem estar dentro do organograma. Ele não está oficializado no diário ainda da União, mas a gente já constituiu a primeira ata de reuniões, então a gente está começando a trabalhar com esse olhar de qualidade, né, para o atendimento. A gerência técnica, né, que é na presença do Dr. Eduardo, tem a direção, o setor clínico e o núcleo de educação permanente como sua gestão. A gerência de enfermagem, olhem lindamente para o nosso pedaço. Nós temos regulação de enfermagem. O primeiro SAMU do Brasil que teve regulação de enfermagem foi o nosso.
né, a enfermeira Ellen, quando saiu a possibilidade de ter uma regulação de enfermagem, a enfermeira Ellen meteu um computador num buraco numa sala lá, meteu um telefone e falou: escala, bote 3 enfermeiros de dia lá, nós não vamos perder essa chance. O que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir com o tempo, mas que nós vamos ocupar esse lugar agora, nós vamos. Então a regulação de enfermagem no resto do Brasil, a gente ainda não evoluiu dessa forma, trabalha com dashboard. O que é um dashboard? Eles têm na tela todo o painel dos hospitais, taxa de ocupação, para onde a gente vai enviar esse paciente. É bem bacana, a regulação de enfermagem evoluiu muito. Tá? Então, está aqui a supervisão de enfermagem, que é o coração do SAMU 24 horas, que ela quem organiza todo o serviço. Chama supervisão de enfermagem, mas poderia chamar supervisão do SAMU facilmente, porque ela regula o RH, distribuição de medicamentos, distribuição de materiais, remanejamento de equipes, quando falta um canto, sobra no outro, a gente faz todo esse bem bolado aí com a galera. Então, para fazer o SAMU funcionar, é a supervisão de enfermagem. Tanto que de dia tem 2 enfermeiros, tem uma gestãozinha lá, tem uma enfermeira que é a gestora, e tem a enfermeira do dia, que é a enfermeira supervisora, quando não, às vezes tem 2. Porque o SAMU é muito grande, né? Ele é um dos maiores do Brasil, tá, gente? Vocês não sabem, nós somos um dos maiores do Brasil. Opa! Nós temos o SAMU fluvial, que faz parte da gestão, que quem faz essa gestão aqui é a enfermeira Miriam Bentes. E nós temos a remoção, o setor de remoção, que é do Estado, né? As ambulâncias são do Estado, mas o RH é nosso, que fica ali no 28 de agosto, que trabalha de dia e à noite a gente não está trabalhando mais. Mas antes era 24 horas, tá? Tem a gerência de informação, que é o pessoal do TI, né? A gerência administrativa, transporte, porque avalie, né? São 35 viaturas rodando, precisa de manutenção, não sei o que, tal. Quem vai estar onde, né? Então ele vai fazer essa gestão. Tem um serviço de qualidade de vida agora, que se preocupa com a qualidade de vida e saúde do servidor, tá? Tem a gerência de materiais e insumos. Nós somos um hospital sobre rodas, descentralizados. A gente tem adrenalina, a gente tem atropina, a gente tem desfibrilador, cardioversor, a gente tem tudo sobre rodas, e são 35 viaturas. Então a gente tem um local de distribuição de material. E o serviço de RH, tá? E temos também um serviço chamado SOS Vida, não sei se já precisaram, já chamaram. O SOS Vida, ele era o SAMU nos seus primórdios, lembra que eu falei para vocês? Então, para não desassistir a população, porque ele é um serviço sanitário, ele fica nesse braço aqui. E ele é um serviço enorme, que eu trouxe para vocês verem também a magnitude desse serviço, tá? Então, somos 822 servidores, nós somos a maior contingente na Secretaria de Saúde. Eu acho que a gente está perto de 40% a 45% de contingente de servidores da Secretaria de Saúde. Apesar de não ser atenção primária, porque nós somos especializados, tá? Então, está aqui um Google Maps aqui só de distribuição de base. Então, nós temos 9 bases, 10 com a central de regulação. E aqui tem uma sugestão de novas bases. Lembra que a gente falou sobre avanços, implicações e avanços? Volto a dizer, Manaus é uma cidade muito populosa, é muito grande, e a população está concentrada em alguns lugares. Mas hoje na Zona Norte. Hoje é a zona mais populosa da nossa cidade. Um dia foi a leste, hoje é a norte. Então a gente sabe que tem que ter mais bases lá. Só que a gente só tem um hospital. Por exemplo, um Grande Queimado só pode ir para o 28 de agosto. Aí eu saio lá na Zona Norte e venho para o 28 de agosto. Eu levo aí 3 horas de trânsito, né? Para atendimento, deslocamento e tal. Uma ocorrência de uso, ela dura de 2 horas e meia a 3 horas. Se o plantão é de 12, eu faço 3 no máximo, né? Então vejam bem, a nossa distribuição geográfica e os nossos hospitais de apoio. A gente tem 3 grandes hospitais. For neuro crítico, para onde vai? No Luz, só. Eu posso parar no 28, estabilizar coisa e tal? Posso tomografar, adiantar? Sim, posso. Mas se eu conseguir direto para o João Lúcio, é o melhor que eu tenho a fazer pelo meu paciente. Eu só paro num outro serviço que não é o indicado, caso ele esteja instável. E eu não consigo estabilizar na VTL. Tá? Então, para vocês entenderem como é que funciona a magnitude do SAMU. Aqui tem algumas imagens para vocês. Aqui nossa central de regulação, que fica ali na Tarumã, mas tem um prédio novo, em reforma, licitado, enfim, né? Eu espero que até me aposentar eu veja. Vamos ver que eu sou brasileira, não resisto nunca, eu já falei. E aqui é uma base, na base sul, essa aqui é a base centro-oeste, tá? E aqui eu trouxe a estatística para vocês. Aqui tá os meses, né, do ano. Esse aqui é o ano de 2023, então novembro e dezembro ainda está em aberto. Os atendimentos tipo moto, fluvial, lembra que eu falei das VTLs, o tipo? Então a gente tem a motolância, que eu esqueci de falar, que anda no par, né, junto com a USA.
tá? É uma estratégia para chegar mais brevemente ao socorro, diminuir nosso tempo de resposta. Eles carregam material de trauma e clínico, mas são técnicos de enfermagem que dirigem essa moto. O fluvial, tiquitito só de ocorrência, mas é muito importante. A USA e o suporte básico de vida, né, que contém o maior quantitativo de atendimentos do nosso mês. Lembra dos trotes? Olha aqui por mês. Tem um pessoal que liga até para perguntar qual é a cor da lingerie da telefonista. Aqui, olha, os trotes, tá? A gente em janeiro teve 3.700, o pessoal fica mais em casa, mais desocupado, eu acho, né? E aí, ó, somou até agora 23 mil no ano. Trotes. Trote porque não gera atendimento, não gera ficha, não gera nada, tá? Então a gente configura como trote. A gente tem um BINA dentro do nosso serviço que dá um número que é clássico do trote, mas legalmente a gente não pode impedir o socorro, a gente tem que... Bom, então, né? Toma o nosso Rivotril e vai. Mentira, né? A gente vai de qualquer jeito, tá? É paciência, mas aqui acho que cabe muita educação em saúde para a nossa população. Porque veja bem, se eu desloco uma USA para atender um trote, alguém que precisar vai ficar sem. Você só tem que pensar nisso, alguém que realmente infartar vai ficar sem, tá bom? Então, é preocupante isso. Então, aqui são as orientações, lembra que eu falei para vocês? Atendimento com orientação. O que já aconteceu? Ligar para o SAMU, essa mundo estava na regulação, ligou para o SAMU, porque não estava conseguindo urinar e queria trocar só na vesical de memória, que esse tipo de serviço a gente também faz, né? Trocar só na vesical de memória, eu perguntei para a doutora, pergunta aí, que é a doutora que estava atendendo, pergunta aí se a pinça está aberta. Ô, Gisele, olha, tem um canudinho que desce, não sei o que, não sei o que. Tem. Não tem uma pincinha, tem, tá aberta ou tá fechada? A doutora, tá fechada? Tá, então abre. Abriu, começou a urinar, o paciente perdeu a dor. Né? Então, esse tipo de orientação, tá? Orientação de onde você deve seguir, porque nem tudo é atendimento do SAMU, tá? Então, esse tipo de orientação, mas a gente dá como ficha de atendimento. Os outros, né, e a solicitação de envio de unidade móvel mesmo, é o nosso maior quantitativo, né? Felizmente, né? Graças a Deus, né? Está funcionando ainda como deve funcionar. A gente ainda trabalha mais do que não trabalha, né? E aqui as ocorrências que eu trouxe para vocês do SAMU Manaus. O atendimento clínico e causas externas são os traumas. Vê que está muito parecido. Chega assim 48%, 45%. O pediátrico, olha que pouquinho que é, 851. Né? Isso eu trouxe, quis mostrar esses três aqui, porque o pediátrico ele requer muito treinamento nosso, muito refino nosso, só que as ocorrências elas são muito espaçadas e a gente não faz muito, a gente vai perdendo a mão, né? Para todo mundo que trabalha na assistência. Então existem vários investimentos, 2, 3 vezes ao ano, no núcleo de educação, fazer treinamento ou atendimento pediátrico por conta desse delay de atendimento, para a gente não perder a mão em fazer esse atendimento, tá? Então tá aqui, os psiquiátricos estão subindo muito, gente. Muito, inclusive estou fazendo 2 TCRs com minhas residentes sobre essas tentativas de autoextermínio, né, que a gente está recebendo muita ligação de tentativa de autoextermínio, inclusive de adolescentes dentro da escola. Então a gente resolveu fazer um mapa e ver se a gente consegue levar para a Secretaria de Saúde para ver o que a gente pode fazer para melhorar essa assistência, tá? Porque não dá para desvincular a academia do que a gente faz para a população, né? E para mim é só um olhar clássico da ciência aplicada ao cuidado, né? Então tá aqui, ó, os não avaliados é aquilo que não cabe em nenhuma das ocorrências determinadas pelo Ministério. O SOS Vida, igual eu falei para vocês, que é aquele serviço de transporte sanitário. O que ele faz? Um agendamento. Tá? Então, a missão do SOS Vida é transportar usuários com dificuldade de deambular e que se encontram em situação de vulnerabilidade social, exceto situações de urgência e emergência, que aí liga para o SAMU. Tá? Então, o acionamento é feito num cadastro. Eu nunca vi o SOS Vida deixar de atender alguém. A pessoa liga nesses números, vocês podem até anotar, tirar foto, que se precisar mandar para alguém, pode mandar. Tá? Então, o telefone de contato são esses aqui. O que a pessoa faz? Ela vai ligar e vai dizer, por exemplo, eu preciso fazer hemodiálise, sabe o que é hemodiálise 3 vezes por semana, blá, 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 blá. Ele vai ficar fixo no cadastro, o SOS Vida vai buscar e vai deixar em casa todas as vezes na sessão de diálise. Ele já está cadastrado, ele é um usuário do serviço. E não é uma vez só que ele vai até o fim da vida. Bom, tiraram a foto? Tiraram? Posso mudar? Então tá, aqui o RH do SOS Vida. 7 assistentes sociais, 54 técnicos de enfermagem, 1 enfermeira, 12 assistentes administrativos. Olha o quantitativo de ambulância que a gente tem.
16 ambulâncias, 12 vans adaptadas com elevador para cadeirante, 20 vans convencionais e faz mais ou menos de 20 a 30 mil atendimentos ao mês. Coisa linda esse serviço. Quase ninguém sabe que ele existe, nem o tamanho que ele é, tá? Então tá aí para vocês entenderem. Oh, que bom, dá para ver. Então, olha só, o que mais eles fazem é o transporte de paciente para hemodiálise, que no mês passado somou quase 16 mil transportes. E o menor que eu achei aqui foi a internação, 2 mil, que o paciente, por exemplo, vai fazer uma cirurgia letiva, ele liga e precisa de um transporte de internação. Sei lá, uma úlcera venosa, alguma coisa que ele vai fazer, que está marcado no hospital, liga para o SOS Ouvidores, pega o paciente em casa e deixa na unidade. Tá? Ah, quem faz isso, gente? O SUS. O SUS. Anota aí, o SUS. Tá? Seguindo a menina dos olhos do SAMU, aqui está coração e cérebro, porque a gente não sabe o que a gente gosta mais, são os protocolos, se é do atendimento fluvial, enfim, né? A gente é apaixonado por isso aqui. Isso aqui é o atendimento fluvial. Só o Amazonas tem no Brasil inteiro. Começou também em Belém do Pará, mas não tem mais. Só a gente que ficou ali, guerreiro, no final. Então, hoje o SAMU Fluvial tem 4 enfermeiros, 2 unidades de suporte avançado fluviais, 1 unidade básica, 8 técnicos e 8 motoristas fluviais. Aqui, gente, tem tanto do conhecimento, porque não é fácil navegar, tem a sazonalidade das águas, sazonalidade do tempo, a distância entre uma comunidade e outra, o tipo de ocorrência. Então, aqui o SAMU Fluvial, ele é diferente, porque, por exemplo, por uma dor de barriga, por exemplo, você está com diarreia. O paciente está com diarreia, meu Deus, eu estou me estendendo muito, né? O paciente com diarreia, se for aqui em Manaus, a gente não vai. Mas lá a gente vai. Porque 7 horas de deslocamento é o suficiente para o idoso entrar em desidratação e parar, né? Por hipovolemia. Então vai. Uma criança com febre, a gente vai também. Coisa que aqui a gente não faz. Mas lá a gente vai. Então veja bem que ele é diferente. Ele é muito diferente. Merece uma aula à parte. E aqui está a estatística, tá bom? São pouquíssimas ocorrências, olha, obstétrico, trauma clínico. Trauma quase não tem, como diz, ela não tem carro lá, né? O máximo de agressão física e tal. Então tem bem pouquinho, a coisa é mais clínica. E aqui do ano de 2023, aqui tem 2022, para vocês verem, em 2023 a gente está aqui nesse mês, né? Está com 24. Então o total de atendimento, veja bem, ó, 215 no ano, é bem pouquinho. Mas é um serviço que, se não tiver o SAMU Fluvial, ninguém vai. O paciente fica completamente desassistido. Fica à própria sorte. Então tem que ter. É uma estrutura enorme para o quantitativo. Ele não se você fosse olhar pelo olhar de uma auditoria, aproveitando que a Ellen está aqui, ele não se paga. Ele nunca vai se pagar. Ele é um prejuízo para a União, mas ele não pode ser visto dessa forma. Então ele já foi tentado ser derrubado diversas vezes pelo governo. E à época, assim, o doutor Rui insistiu muito, porque não tem condições de ficar sem. Então a gente tem que brigar, porque o Amazonas é diferente. Quando as pessoas em Brasília olham números e nunca pisaram nesse estado, eles nunca vão entender a magnitude da nossa assistência. Então, né, a César o que é de César, diga. Sinceramente, ele não pode existir. Não pode. Eu participei, semestre passado, eu só acabei de informar, de um projeto de extensão voltado para a comunidade indígena. Quando a gente vai pisar no território do terreno indígena, a gente percebe as carências que a população tem. E se a gente tira uma coisa tão valiosa como essa da posse deles, a gente descompreende tudo, porque isso entrega a própria sorte. É isso mesmo, eles ficam a própria sorte. Aqui a gente tem uma gestão, que é a da enfermeira Miriam, e ela faz a estatística dela mês a mês, com todos os detalhes que vocês puderem imaginar, porque se chamarem, ela tem como responder da necessidade de manter esse serviço, né? Então, eu falo que eu não sou amazonense, mas eu estou aqui há 23 anos, e eu comecei trabalhando no interior, e foi o que foi mais importante para mim, foi conhecer as diferenças que a gente tem nesse país. Foi maravilhoso. Eu falo assim, porque realmente eu subi num barco, subi num rio, fui vacinar por uma em cima da árvore e tudo mais. Não tem essa visão. Não tem. A gente tem a equidade, né? Olhar diferente para os diferentes, né? Então vamos mais aqui, então olha como é o SAMU Fluvial, olha que coisa mais. Tá? Esse é o tipo de assistência que a gente presta. Então, vocês estão vendo aqui o posicionamento. Então,
até a distribuição da lancha, a distribuição do material dentro da lancha, o posicionamento de atracar, desatracar, entrar e sair com o paciente. Então, isso tudo requer estudo, isso tudo está protocolado pelo SAMU, tá? Mais um pouquinho, a seca, né, gente? Você tem noção de onde que fica a beira e a casa do paciente hoje? Então, precisamos fazer agachamento, estar com o nosso coração bom para poder fazer esse tipo. Não, é sério, gente. Já subiu uma ladeirinha com o paciente nas costas? Não. Aqui em Manaus também tem, né? Tá? E quando a gente tem o transporte, a necessidade do transporte aéreo também, tá? Então tá aqui a doutora Alessandra, nosso técnico, nosso condutor, a enfermeira Rita, transportando o paciente. Eu acho que esse aqui foi vítima de acidente ofídico. Helicóptero não, a gente não tem, uso da Polícia Militar, parceria, tá? Polícia Militar, quando a Polícia Militar não está operante, por algum motivo está em outro atendimento, o bombeiro também está dando uma força. Então existe essa, a gente não tem, deveria ter essa VTR, né? A gente não tem ainda. Tá? Mas funciona. Então, eu vou trazer um destaque para a enfermagem, óbvio, porque nós estamos em comunidade de enfermagem. O que a gente faz? Assistência direta, gestão da assistência. A gente tem uma cadeira no centro, na Central Integrada de Comando e Controle para eventos, tá? A gente tem um assento no Comitê de Massa da Suzan. Nós somos componentes da Força Nacional do SUS, eu sou e mais alguns enfermeiros também são, médicos também. Componentes dos protocolos do SAMU, a Leda participou da confecção do protocolo em 2014 e ações de ensino e pesquisa. Estou correndo porque estou atrasada. Tá? Então, o SAMU e o SUS como escola. Não sei se vocês são, né, acadêmicas, mas as outras que estão aqui são da enfermagem. O SUS ele tem a necessidade e a obrigatoriedade de se transformar em escola, dentro da sua unidade de saúde. Quando vocês veem o núcleo de educação permanente, não é porque o hospital é legal. É obrigação dele ter isso. Tá? Então, o SUS como escola está dentro da implantação de rede. Então, o SAMU faz isso. Então, a gente está vinculado às nossas ações à ESAP, algumas coisas. Nós temos graduandos de medicina, nós temos graduação de enfermagem, faz visita técnica, pós-graduação de enfermagem com a residência, que fica lá com a gente 3 meses. O núcleo de educação, ele é responsável pela capacitação dos servidores em outras instituições. Então, por exemplo, o treinamento, Parintins solicitou agora credenciamento do SAMU deles. O nosso núcleo de educação vai em Parintins, faz o treinamento, avalia o treinamento e faz um relatório técnico, manda para Brasília e diz que eles estão capacitados. Veja bem a importância, tá? Então, as coisas não são tão simples assim. Os outros, então, a gente tem vários TCCs que foram executados no SAMU, teses de doutorado e projetos de educação, que a gente tem agora o SAMUzinho e o SAMUCast, que bota o nome do SAMUzinho, que é minha menina dos olhos agora. Ai, vou indo rápido. Avanços. Então, o SAMU é um organismo vivo, né, em movimento e constante melhoria. Então, eu posso dizer que ele é um organismo vivo. Tá? Então, a gente tem como propostas a ampliação das nossas bases e as nossas viaturas, ampliação do tipo de viatura, tá? Então, mais motolância, mais ambulância, tentar conseguir um transporte aéreo. Leitos de hospital, para a gente é muito difícil, né? Tem até vários memes que a gente compartilha na internet, de que a gente está chegando para o hospital, aqui não. Pode ir embora e a gente fica no hospital, fica dentro da ambulância. Na época da pandemia a gente chegou a ficar com o paciente na ambulância durante 3, 4 horas, acabar o oxigênio, tem que correr no repouso, enfim, um caos, tá? Então isso aqui pra gente ainda é um sonho. Vaga Zero, que é o nosso nome, não existe, né? Pode falar. O SUS tem aquela época Da Vaga Zero. Aí transferido para o hospital privado, vocês conseguiram adequar? Na época da pandemia, muitas coisas que são oficiais não se tornaram oficiais. Então, levar paciente para o hospital privado, o SAMU não pode fazer, assim como não pegar paciente em clínica privada. Todo hospital privado tem que ter seu serviço de remoção. Mas nós fizemos na época da pandemia. A pandemia ela exigiu esforços sobrenaturais. Né? Então, teve isso sim. Tá? A gente pegou em casa e levou para a Unimed, levou para a Samel, coisas que a gente não deve fazer. Isso é errado, né? pela lei.